Então, nós estamos, como foi bem dito pelo pastor Leonardo, fazendo a semana inspirativa, trazendo pregações, e nós temos lidado, meus irmãos, com dois temas que eles se comunicam o tempo inteiro, que é salvação e santificação. Esta foi a ideia do pastor Leonardo nesses 7/8 dias, né? Que começou domingo praticamente passado, está terminando hoje, de nós lidarmos como igreja todos os dias com essa temática. Então, a você que não pôde estar, a ideia central de todas as nossas pregações foi salvação e santificação. E eu tive o privilégio de pregar na terça e de pregar na quinta-feira e de hoje estar à frente do púlpito. Então eu estive lidando com alguns subtemas. Por exemplo, na terça-feira eu lidei com a doutrina da justificação pela fé, que é a ideia bíblica, ou melhor, que é a verdade bíblica que afirma que qualquer homem, em qualquer lugar, em qualquer nação, de qualquer língua, em qualquer tempo existente, qualquer homem só será salvo mediante a fé em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Então essa foi a ideia central que nós defendemos aqui na terça-feira. A justificação pela fé na obra de Cristo. Ou melhor, somente pela fé na obra de Cristo. Nós aprendemos naquele dia que não há nenhum mérito em nós e não há nada que nós possamos fazer, como nós chamamos de boas obras, não é? Para que possamos ser aceitos por Deus. Não há nada disso. Nada pode comprar o nosso acesso à presença divina. Não podemos fazer isso por nossa própria conta. Mas Jesus fez. Então nós somos salvos pelas obras, mas pelas obras de Cristo. Quando Ele, na cruz do Calvário, se entregou voluntariamente em amor pelo seu povo, pela igreja, pagando o preço pelos nossos pecados. Então, a justificação lidou com o pagamento pela culpa dos nossos pecados, ok? Então, justificação lidou com aquilo que aconteceu lá na cruz. Quando Cristo morreu, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Então, lembre-se disso. Justificação tem a ver com o preço pelo pecado pago, pela culpa. Então, lembra de passado e pena. A justificação pela fé. Ela lidou no passado e com a pena, a culpa que recaía sobre nós. Mas na quinta-feira, eu tive a oportunidade de lidar, junto aos irmãos, com o segundo subtema, que foi a santificação. Ora, uma vez que nós fomos atraídos por Deus, o Senhor nos fez nascer de novo por meio da obra do Espírito Santo em nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra, o Senhor gerou fé em nós. Naquele dia, quando nós devolvemos em resposta ao Senhor, depositando nossa fé em Jesus, naquele dia, Deus nos declarou justos. O preço está pago. Não tem mais culpa contra vocês. Não há mais nenhuma condenação. Naquele dia, até hoje, se você está em Cristo, você está passando por um processo que a Bíblia chama de santificação. E foi sobre isso que nós falamos na quinta-feira. Ou seja, se na justificação Deus lidou com a pena, com a culpa do pecado, com a morte de Cristo, hoje Deus está lidando com o poder do pecado que ainda opera em nós. Se você se converteu a Cristo, você foi a Cristo, você com certeza pecou depois disso. Isso é uma afirmação, não é nem uma possibilidade. E aí você se pergunta, uai, eu criei em Cristo e pequei? É, porque ainda há o poder do pecado operando em você. Então a santificação é o processo em que Deus está lidando pelo Espírito Santo, pela palavra, pela comunhão dos santos, com este poder. Mas para agora a conta é inverter, para que eu e você não mais vivamos pelo poder da carne, da escravidão da carne, mas pelo poder do Espírito. Então santificação é isso, é Deus nos ajudando a lidar com o poder do pecado que opera em nós ainda. E até quando vai essa batalha, pastor? Até a glorificação. E quando vai ser a glorificação? Este é o nosso tema de hoje. A glorificação dos justos. Se você tem caderno, se você gosta de anotar, o tema da nossa pregação de hoje é a glorificação dos justos.
Se na justificação Deus lidou com a pena do pecado, não é? A culpa no passado. E na santificação Deus está lidando com o poder do pecado que opera em nós. Aquilo que Paulo diz da luta da carne contra o espírito, lembram? Lá em Gálatas, estão lutando. Na glorificação, o aspecto é futuro. Vai acontecer o dia em que Deus vai destruir qualquer resquício do pecado em nós. Glorificação tem a ver com o corpo perfeito, pleno, santificado, totalmente, plenamente e para toda a eternidade. Mas a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Esse é o nosso texto base, o texto fundamental em que nós iremos fazer a exposição na noite de hoje, meus queridos. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Se você tem alguma dificuldade, quero lhe ajudar, está lá no finalzinho. O que você faz? Você pula direto para Apocalipse, e aí você volta só um pouquinho, e você já vai achar a primeira carta do apóstolo João à igreja em Éfeso, provavelmente, como assim eu creio, e alguns estudiosos. Igreja do apóstolo, carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 3, versículo 2, assentado mesmo em seu lugar, com todo temor e reverência, eu vou fazer a leitura da palavra. A palavra de Deus diz assim, irmãos, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora, presente, grava isso. Agora, hoje, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, Ele aqui é uma referência a Jesus Cristo glorificado, tá? A sua segunda vinda. Mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, nós estamos diante de uma carta em que o apóstolo João, que é o mesmo escritor do Evangelho de João e que é o mesmo escritor do livro de Apocalipse, está escrevendo à igreja, provavelmente a igreja de Éfeso, uma igreja muito próspera para o seu tempo, muito forte, uma igreja muito evangelista, uma igreja muito teológica. Se você ler lá no capítulo 1, versículo 1, diz assim, o que era desde o princípio, Jesus Cristo. Lembra de João capítulo 1, o Evangelho? Quando João lida com o verbo eterno, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e aqui João diz, e as nossas mãos apalparam. João usa praticamente todos os sentidos para demonstrar que Jesus veio até nós. Ele disse, nós o ouvimos, nós o vimos, nós o contemplamos e nós o tocamos, ou seja, ele era real. Esse é o mesmo João que diz lá no Evangelho, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João viu alguém real, alguém de carne e osso, alguém que tabernaculou. João diz lá em 1 João 1,14, tabernacular significa habitar. O verbo veio, se encarnou, esteve entre nós, ele tomou forma, ele foi homem, sendo 100% Deus e 100% homem. Era uma igreja que também enfrentava desafios, meus irmãos. Quando João escreve esse versículo 1, havia algumas seitas que estavam ali ao redor da igreja, tentando se infiltrar. Irmãos, não vai achando que essas tretas que a gente tem como igreja aí, contra essas falsas, essas heresias, não é? Muitas tem aí, elas são de nova não, irmãos. Desde quando a igreja surgiu, sempre houveram falsos mestres e falsos profetas tentando inserir falsos ensinos no seio do corpo da igreja de Cristo. Quando João diz ali no versículo 1, que eu acabei de ler, que o tocaram, é porque haviam seitas que negavam que Jesus havia se tornado um homem mesmo. Haviam seitas que diziam, não, ele não é de verdade não, ele é só uma ilusão. Ele nunca andou entre nós, era só uma ilusão, quase que um 3D, ou já é 5D já aumentou, né? Mas eles não criam que Jesus tinha tomado carne, forma. João está defendendo que Jesus
Ele esteve entre nós o tocamos. Então esse é só um exemplo, os irmãos verem que essa igreja em Éfeso enfrentava os desafios como a nossa igreja enfrenta hoje atualmente. E tantos outros. João fala de comunhão nessa carta muitas vezes. João fala de pecado e santidade muitas vezes. João fala que nós seremos conhecidos por causa do amor. João diz que aquele que ama, que é de Deus, ama a Deus. Então o amor é um ingrediente muito forte nos escritos de João. Só que João também, em meio a esses fundamentos teológicos, João também em meio a esses ensinos de comunhão, fé e prática, combater as heresias, João sempre deixava, em algum momento, ele inseria algumas doutrinas para nos chamar a atenção para a seguinte afirmação: nós somos peregrinos aqui. Estamos enfrentando isso, mas somos peregrinos. E Pedro, o apóstolo Pedro, também lidou muito bem com isso. Somos peregrinos. Olhem para além disso. E este texto que nós acabamos de ler é um texto que traz um insight de João. João insere a glorificação em um assunto de obediência e amor, de unidade da igreja. E é muito interessante, meus irmãos, que essa ideia de eternidade, futuro, não é estranha para João, porque ele mesmo escreveu o livro de Apocalipse, que é um livro que lida com profecias que se cumpriram no tempo de João, que estão se cumprindo agora, mas que principalmente irão se cumprir no futuro, no estado final, no estado eterno, na glorificação, que é um outro nome que nós utilizamos. E por que eu dei todo esse contexto para os irmãos? Porque essa doutrina, meus irmãos, da glorificação, é uma doutrina que tem impacto em toda a nossa vida aqui presente. Eu não entrei no texto ainda, mas para você ter uma ideia, pessoas que têm convicção de que serão glorificadas naquele dia, como nós vamos ver hoje, são pessoas que têm suas esperanças para além deste mundo. E isso muda tudo. Principalmente quando você olha o cenário atual. Só um exemplo. Então nós vamos perceber hoje o quão importante ou o quão vital essa doutrina é para as nossas vidas. A glorificação dos justos. Escute bem isso, se você é um justo, ou seja, se você é alguém que pela fé em Jesus teve o preço pelos seus pecados pagos e você se apropriou disso pela fé, você faz parte disso. Se apegue a essas doutrinas. Irmãos, doutrina é vida. Tem doutrina sem vergonha? Tem um monte, irmãos. Mas a Bíblia não lida com doutrina sem vergonha. A Bíblia lida com doutrina que gera vida. E essa é uma verdade que gera vida e esperança em nós. Nós seremos glorificados com Jesus. E eu quero dar uma breve definição a você, antes da gente esmiuçar aqui esse versículo e tirar algumas verdades para nós. Uma breve definição de glorificação. A glorificação é a elevação à bem-aventurança. Vou traduzir. A glorificação é basicamente a ideia da glória eterna, da glória celestial. Em outras palavras, meus irmãos, no plano da salvação, lembrem-se disso, o plano da salvação que Jesus veio cumprir, é um plano que encabeçava 3 coisas: justificação, santificação e glorificação. Escute o que eu vou lhe afirmar agora. Você não pode separar essas 3 doutrinas. Uma puxa a outra. Elas estão como aqueles arcos olímpicos, sabe? Que tem nas Olimpíadas. Elas estão entrelaçadas, elas não podem ser tiradas. Uma puxa a outra, uma depende da outra. Justificação, santificação e a glorificação. No plano da salvação, a glorificação é a etapa final a ser atingida por aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Irmãos, a glorificação tem um aspecto futuro em seu cumprimento. É verdade, mas ela tem impactos no hoje em nossas vidas. Uma vez, certa pessoa conversando com a gente, disse estar muito ansiosa com os problemas da vida e aquela coisa toda. E aí um irmão olhou para ela com todo respeito e amor e disse: meu querido, se você está tão atribulado com as coisas daqui, é porque você perdeu os olhos da eternidade.
Você tá muito focado aqui. Você está perdendo o alvo final nosso. E qual é o alvo final de todo justo, de todo crente? A glorificação. A glorificação, meus irmãos, é o último estágio do plano da salvação. E nós vamos ver isso no dia de hoje. E não só isso, mas ver também como ela é importante para você e para mim. Mas tem aqui um grupo que está aqui dentro. Provavelmente, nem todos que estão aqui são salvos. Provavelmente. Provavelmente. Mas você pode entrar no bolo. Há espaço para você. Se você receber hoje essa verdade de Deus e confiar em Jesus para a sua salvação, você vai estar sendo santificado neste momento pelo Senhor, mas você será glorificado um dia junto com todo o povo de Deus. Então, se hoje você ouvir a voz do Senhor, Deus também quer glorificar você na eternidade. Irmãos, quero fazer uma afirmação teológica, que é uma afirmação central que vai clarear, que vai nortear todo o meu sermão. Preste bem atenção. Na glorificação, Deus destruirá qualquer resquício da presença do pecado em nós. Qualquer resquício, Deus vai exterminar. A presença do pecado vai ser exterminada de nossas vidas. Mas não só isso, Ele também irá terminar a boa obra que Ele começou em você, que Ele começou em mim. É aquilo que o apóstolo Paulo diz, que é aquele que é fiel e justo. É Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra em você, Ele vai completá-la até o dia do Senhor. Se você pertence a Jesus, a glorificação não é uma possibilidade. A glorificação é uma certeza. Você será glorificado. Foi dentro deste cenário, meus irmãos, que João falou sobre este assunto tão maravilhoso a nós. E eu quero olhar para esse verso, e eu quero extrair com os irmãos pelo menos 3 verdades sobre a glorificação dos justos. 3 verdades que eu quero que encorajem a você que está em Cristo. 3 verdades que eu quero que desafiem a você que não está em Cristo. Então, os 2 públicos hoje, ninguém vai ficar de fora. Se você está em Cristo, eu quero encorajá-lo. E se você não está em Cristo, eu quero convocá-lo a ir a Cristo hoje. Faça isso. Olhando para o texto, meus irmãos, esse versículo 2 do capítulo 3, diz assim: Amados, só quero fazer um adendo aqui, porque eu amo o apóstolo João, por causa da... João tem uma linguagem paternal, já viram? João, mais do que paternal, alguns dizem que João, quando escreveu essa carta, irmãos, provavelmente estava com 90 anos de idade, 80 anos, ele já era um senhor. Já perceberam que nas cartas de João, ele sempre chama os irmãos de filhinhos? Filhinhos, filhinhos. Isso é um termo muito para pessoas mais velhas, que se relacionam com as pessoas mais novas, os pequenos, e diz filhinhos, amados. Então, só queria abrir esse parênteses, já fechá-lo, porque eu amo. Há vários momentos que João diz filhinhos, ou ele diz amados. Isso mostra o cuidado do pastor, apóstolo João, com a sua igreja em Éfeso, igreja que ele esteve durante um tempo antes de ser preso e ir para o exílio. Só um parêntese, porque eu gosto muito dessa expressão de João, amados ou filhinhos. Amados, agora somos filhos de Deus. Irmãos, a primeira verdade acerca da glorificação dos crentes é que o fundamento da nossa glorificação é a nossa posição. Vou repetir. O fundamento da sua glorificação, o fundamento da minha glorificação na eternidade é a nossa posição em Cristo. Ou melhor, a nossa posição de filhos. João se dirige ao público, à sua igreja e diz: amados, agora somos filhos de Deus. Se você for lá, João, capítulo 1, versículo 12, quero que você abra. Hoje eu vou folhear um pouco mais a Bíblia, porque eu vou usar alguns textos para poder corroborar algumas afirmações. E eu gosto desse texto de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, lá no Evangelho, irmãos, capítulo 1, versículo 12.
Contudo, aos que o receberam, receberam quem? Jesus, o Verbo eterno de Deus. Aos que o receberam. Irmãos, importante, olhem bem para mim. Aos que o receberam, tem uma cláusula aqui, tá? Tem uma cláusula. É específico. Tem uma cláusula de posse aqui. Aos que o receberam. Ok? João diz, existe uma função aqui, existe um grupo aqui dentro, que é um grupo que o recebeu. Então, se você recebeu, aos que o receberam, o texto diz, aos que o receberam, a estes. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, qual é a condição para que alguém, qualquer ser humano, Brasil, Estados Unidos, na África, na Ásia, qualquer lugar do mundo, qualquer língua, qualquer tribo, qual é a condição para que ele se torne um filho de Deus? Crer em Jesus Cristo. Isso é fundamental para a nossa glorificação. A glorificação não é uma ação de Deus para toda a humanidade. Não é, irmãos. Isso é uma doutrina herética que nós chamamos de universalismo, que crê que todos serão salvos, independente de crerem ou não em Jesus. E isso a Bíblia nega, meus irmãos. Parece duro falar isso, mas a Bíblia nega. A Bíblia é exclusivista em relação à salvação, ou seja, a salvação de alguém é mediante a fé em Jesus Cristo. E ela diz, e aos que o receberam. Só que ela qualifica esse público, aos que receberam, aos que creram. A estes, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, você só não será glorificado se você deixar de ser filho. E a Bíblia rejeita a ideia de que um filho deixa de ser filho. Uma vez que você foi adotado pelo Senhor, uma vez que você foi adotado na família do Senhor, neste dia, o Senhor jamais rejeitará você como filho. Afinal, existe ex-pai? Existe ex-mãe? A ideia é a mesma, irmão. Se você é filho, filho será eternamente. Mas para você se tornar filho, você precisa crer na obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, nós somos adotados na família de Deus. Isso é maravilhoso. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, feitas pelo Senhor. É verdade, amém por isso. Mas existe um grupo, dentro desse grupo maior, que são aqueles que se tornaram filhos de Deus. E aqueles que se tornaram filhos de Deus são aqueles que creram, que abraçaram a obra de Jesus na cruz do Calvário. Mas, irmãos, uma outra evidência aqui a respeito do fundamento da nossa glorificação, da nossa posição de filhos, além de João 1,12, quero convocar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, caminha comigo, mexe suas folhinhas aí, Romanos 8,15, que é um outro texto que fala também sobre a ideia da paternidade divina que Deus dá a nós por meio de Jesus Cristo. Romanos 8,15 diz assim, irmãos, vai lá comigo, pois vocês, mais uma vez, irmãos, pois vocês, é um público, tá? É a igreja em Roma, os crentes em Roma, os justos de Roma, ok? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O dia que o Senhor atraiu você, e o Espírito convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, e por meio da palavra, da exposição da palavra, Deus gerou fé no seu coração, e então seus olhos se abriram, e então você viu Cristo te chamando, e você foi até Ele, e você respondeu ao seu convite. Neste dia você se tornou um filho, e o Espírito que habita em você, habilita você a dizer, Abba, Pai. Você pode dizer, Pai. Pai. Você pode chamar Deus de Pai. Como isso é confortante, irmãos. Eu, certa vez, fiz um aconselhamento de uma jovem na igreja,
quando eu tinha idade e força para trabalhar com juventude? Parece que não, irmãos, mas eles sugam. Eu parei com isso. Não trabalho mais com juventude assim, eu ajudo, mas eu não quero ser mais líder. Que eles dão trabalheira, mas é muito bom, tá? Se você é líder, vai para cima, aproveita, porque é uma bênção. E ela tinha problema com a paternidade dela humana. Não é? Como muitos têm. E eu caminhando com ela, na doutrina da glorificação, entrei na paternidade divina. Problema de abuso, e enfim. E ela conseguiu ver que o pai dela era frágil, era fraco, pecador, mas que existia um pai melhor, um pai superior, um pai amoroso, um pai que cuidava dela, um pai que amava dela, além dos pais humanos. E isso foi confortante no processo de cura dela, irmãos. Saber que ela poderia olhar para os céus e dizer: Pai, Pai nosso, meu Pai. Percebe como isso tem impacto na minha vida e na sua? Irmãos, por mais que amigos, na nossa vida humana comum, amigos se vão. Às vezes nossos próprios irmãos de sangue estão distantes. Às vezes as pessoas se vão. Mas se você é filho, aonde você estiver, em qualquer situação que você se encontrar, você pode levar os seus olhos aos céus e dizer: meu Pai, meu Pai. Isso é reconfortante, irmãos. Existe uma posição de filhos para mim e para você. E é por causa dessa posição de filhos que nós seremos glorificados para o nosso Pai. Na santificação nós aprendemos que Deus está nos formando, não é? Sabe aquela massinha que as crianças ficam lá brincando e fazem os bonequinhos? Deus está fazendo isso conosco na santificação e nos tornando a imagem de Jesus, o seu Filho. Não é? É neste processo, naquele dia, meus irmãos, nós vamos poder junto a Cristo, o Filho eterno, todos juntos, chamarmos Deus de Pai, mas nosso corpo perfeito, ausentes do pecado, sem mais as dores, os prantos, o luto, o choro, a deformidade, as imperfeições que o pecado trouxe, sabe, irmãos, sem nada disso. Corpos glorificados como o de Cristo, perfeitos, plenos, santos. E Deus olhar para o Senhor e conhecê-lo como Ele é, e Ele nos conhecer agora também em perfeição. Pai, Pai. Jesus disse que todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma os lançarei fora. Talvez você esteja enfrentando um período difícil, meu irmão, em sua vida pessoal. Talvez enfrentando pecados terríveis, não é? Batalhas titânicas, e você está se considerando impuro, sujo. Você é filho. O melhor lugar para se estar é na casa do Pai. Volte. Ele vai te dar anel novo. Lembra da parábola do filho pródigo? Um anel novo, vestes novas, vai te dar um banho, porque é isso que o Pai faz. O Pai provê, o Pai protege, o Pai ama, o Pai cuida. Você é filho, e é por causa disso que a sua glorificação está garantida. Hoje você ainda e eu, nós somos filhos ainda imperfeitos, não é? Mas naquele dia, nós seremos perfeitos como Ele é. Irmãos, quero falar agora sobre uma segunda verdade a respeito da glorificação para o crente. Não quero falar agora do fundamento, que é a nossa posição de filhos. Eu quero falar dos resultados que nós teremos com a glorificação. Pastor, tudo bem, sou filho, serei glorificado. Quais serão os resultados da glorificação? Olhe para o texto. O texto diz assim, irmãos. Deixa eu voltar lá para 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus. Aqui nós já vimos a nossa posição, amém? Somos filhos, e isso é o fundamento da glorificação. Mas, em segundo lugar, ele continua. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas, grave bem isso, sabemos que quando ele se manifestar, uma clara alusão a Jesus Cristo, na segunda vinda, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Irmãos,
Quais os resultados da nossa glorificação? O principal resultado da nossa glorificação. E depois a gente vai ver uns pormenores. O principal fruto da glorificação é que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. Você será semelhante. A palavra semelhante aqui é de igual modo, é de igual mesmo. Você será igual a Cristo, mas não em sua divindade, mas em sua humanidade perfeita. Cristo foi o ser humano, o homem perfeito. Nós também seremos. Por perfeição ali, irmãos, é integridade moral, obediência plena e 100% a Deus, ok? Espírito vivificado plenamente, ausência do pecado. Irmãos, meus irmãos, o nosso maior objetivo nesta vida é olhar para a eternidade e, apesar de todas as dificuldades, caminharmos em meio às provações, caminharmos em meio às tribulações, com a seguinte certeza: eu serei como Ele é, perfeito como Ele é. Talvez você está aqui hoje, meu irmão, e o câncer bateu a sua porta. É verdade. Talvez uma AIDS, uma outra doença terrível, o diagnóstico do médico, talvez as tribulações financeiras graves em sua família, morais, não sei, alguma coisa terrível. Irmãos, olhem para essas situações para além delas. Esse é o segredo da vida cristã. Nós olhamos para além das tribulações, olhamos para além das circunstâncias, porque somos peregrinos aqui, e um dia, quando formos glorificados, seremos semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o maior objetivo, esse deve ser o seu sonho: serei como Ele é. E quando nós olhamos para a expressão semelhantes a Ele, não é? Seremos iguais a Ele em humanidade perfeita. Nós lembramos da vida e da obra de Jesus. E aqui vai algumas lições nessa segunda verdade. Lembramos, meus irmãos, que ao ser semelhante a Ele, ao sermos semelhantes a Jesus Cristo na glorificação, nós podemos ter algumas certezas. Em primeiro lugar, Jesus venceu a morte, nós também venceremos. Venceremos a morte, irmãos, mas não por causa de nós, mas por causa e por meio dEle. Irmãos, Jesus venceu a morte. Tem um livro que eu gosto muito, de um escritor chamado John Owen, que viveu lá no século 17. O livro dele é assim: A Morte, da Morte, na Morte de Cristo. A morte, da morte, na morte de Cristo. O resumo do livro, de 400 páginas, é: a morte morreu. A morte morreu. A morte foi matada. Me permita aqui Jesus matou a morte. Ele está lá no madeiro, João 19, e ele diz: tetelestai, está pago, não é? Justificados. Ele vai ao sepulcro, 3 dias depois, a pedra que pesava aproximadamente, segundo os estudiosos, mais de 2, qual que é o peso lá? Toneladas. Existia uma guarda romana protegendo o túmulo. A pedra de 2 toneladas. O corpo está lá, mas quem pode pará-lo? Me diga alguém que pode pará-lo. A morte não pôde pará-lo. O diabo não pôde pará-lo. O nosso pecado não pôde pará-lo. Quem pode parar Jesus? Então, naquele domingo pela manhã, aquelas 2 mulheres vão cuidar do corpo de Jesus. A pedra está removida. Os guardas fugiram. E alguém diz para elas, de branco: por que procurar entre os mortos quem vivo está? Semelhantes a Ele, significa também que nós venceremos a morte. Mas não só isso. Se fosse isso, estaria ótimo. Mas semelhantes a Ele na glorificação, Jesus também venceu o diabo. Nós também o venceremos. Por mais que hoje, meus irmãos, o diabo judia, irmãos. Minha mãe falava assim:
Minha mãe, eu vou trazer minha mãe aqui um dia. Ela estava em Floripa agora, voltou para São Paulo. A minha mãe é a mulher mais incrível que eu conheço na minha vida, junto com a minha esposa. Porque a minha mãe é mais velha, minha esposa é nova, né? Mas como mãe crente, enfim, minha esposa conheceu minha mãe é incrível. E ela diz assim: meu filho, o diabo é paciente. Tu acha? Eu era gurizinho na igreja, que com essa cara de bobo tu vai enganar ele? E ela falava assim, dando aquela exortação de mãe, né? O diabo é paciente, meu filho. Ele vai ficar na porta ali o tempo inteiro. Ele não tem pressa. E é verdade. O diabo é um ser espiritual, irmãos. Mais forte que nós, é verdade. Porque é um ser espiritual e nós não. Tem lá seu nível de poder, lá de influência. Tem. O diabo é o príncipe do ar. O diabo é a potestade. Você vê a história, os demônios. Está lá, irmãos. Você conhece o diabo não é só pela Bíblia, não. É porque você enfrenta ele todo dia. Uma vez um pastor chegou no concílio. Nós batistas, né, os irmãos sabem, temos o concílio para o ministério pastoral. Que é quando os pastores espremem o candidato até... E aí o candidato ao ministério falou assim: eu não creio no diabo. Olha, isso em um concílio, o concílio para e cancela o concílio, porque a Bíblia afirma que o diabo é um ser pessoal, real. E ele diz: eu não creio no diabo. E aí um pastor muito maduro, 40 e poucos anos de ministério, hoje aposentado, pastor Marcílio. O pastor Marcílio é o nosso papa gospel lá em São Paulo. É uma bênção. E ele disse assim: não precisa cancelar o concílio, não. Olhou para ele e disse: meu querido, quando você for ordenado ao ministério, depois de 3 meses, eu vou te esperar no meu gabinete. Porque você vai ver na prática, quando você assumir uma igreja, que o diabo existe. Qual é o resultado? Os irmãos já sabem. Porque é isso, irmãos, a batalha contra a nossa carne é terrível, mas o diabo também dá aquela ajuda, né? Então, Jesus na cruz venceu o diabo. Quando ressuscitou, triunfou sobre a morte. Nós também, por causa de Jesus, por meio de Jesus, no nome de Jesus, também venceremos o diabo. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós é maior do que o que habita no mundo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, é possível vencer o diabo. A gente vai perder algumas batalhas aqui até morrer? Vamos. Mas não desanime. Porque nós o venceremos, seja nesta vida, ou seja naquele dia, quando com o Senhor reinaremos. Mas é bom saber que Jesus venceu o diabo. E por fim, irmãos, finalizando essa verdade número 2, semelhantes a ele, venceremos a morte como Jesus venceu, venceremos o diabo como Jesus venceu. Mas também, irmãos, venceremos o pecado, como Jesus venceu. Jesus está no deserto, e o diabo vai até ele, no final do seu jejum, não é? E o tenta. E você tem 2 personagens na Bíblia, olhe bem para mim. 2 personagens que foram tentados. Um caiu e o outro triunfou. Adão no Éden é o nosso representante da humanidade, o primeiro. Foi tentado no lugar perfeito. Foi tentado no lugar maravilhoso, no Éden, presença de Deus, lugar de Deus. Adão está lá, em um estado de perfeição. Passível de cair, óbvio, mas no estado de perfeição, nos representando, e ele cai. Jesus, o segundo Adão, que Paulo chama lá em Romanos 5, é o segundo Adão, é o segundo representante. Está no deserto, lugar árido, lugar difícil, terminando seu jejum de 40 dias, batalhando. O diabo tenta e Jesus o vence. Essa é a diferença. Nós caímos em Adão, mas triunfamos em Cristo contra o pecado. Irmãos, quero concluir o meu sermão com a terceira verdade a respeito da glorificação dos justos. Só quero recapitular com vocês. Na primeira verdade, nós falamos sobre o fundamento da glorificação, não é? Que é a nossa posição de filhos, amém? Na segunda verdade, falamos agora sobre sermos semelhantes a eles, os resultados da nossa glorificação futura. Venceremos a morte, venceremos o diabo e venceremos o pecado, como Cristo assim venceu por nós. E a terceira e última verdade, irmãos, é a respeito da garantia da nossa ressurreição. A garantia da nossa ressurreição
é a terceira verdade. Irmãos, eu quero usar 2 textos para corroborar esta minha afirmativa, além desse que nós já lemos aqui de 1 João 3,2. Quero que você abra em 1 Coríntios, não, abre logo em Romanos 8,30, e depois a gente abre em 1 Coríntios 6,14. Romanos 8,30. Eu quero falar com os irmãos sobre a garantia da nossa glorificação, irmãos. Porque é o seguinte, irmãos, nós já vimos o fundamento, já vimos os resultados de sermos semelhantes a Ele. Mas você pode me perguntar, pastor, qual garantia eu tenho? Sabe por que eu quero falar sobre garantia no final agora? Porque existem muitos de nós que estão doentes, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, e que estão ficando para trás. Sabe? Ainda mais depois da pandemia. Quantos de nós ficaram para trás? Quando acabou a pandemia, sumiram. Você sabe, se você pensar em alguém, você vai lembrar. Esmoeceram na fé. Não aguentaram as pancadas, e estão para trás, estão ali, sabe, na corrida. E aí você me pergunta, pastor, qual garantia eu tenho que eu serei glorificado? Além da posição, além da promessa dos resultados, sermos semelhantes a Ele, eu quero dar a vocês, nesta verdade, acerca da garantia da nossa glorificação, 2 lições. Romanos 8,30 e 1 Coríntios 6,4. A primeira lição a respeito da garantia da nossa ressurreição é a seguinte. Romanos 8,30. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Preste bem atenção a esse versículo. Aos que predestinou, também chamou. Você pode me perguntar, pastor, o que quer dizer chamou aqui? Chamou aqui é a chamada, é o evangelho. É quando alguém prega e convoca você e chama você. Aqui é uma chamada. Aos que predestinou, chamou pela pregação do evangelho. E aos que chamou? Aos que chamou, justificou. Porque aos que chamou e creram, são justificados. Olha a sequência. Predestinou para a salvação, chamou pela pregação do evangelho, justificou pela fé em Jesus Cristo, e aos que justificou, também glorificou. Irmãos, a menos que você creia que o chamado de Deus por meio da pregação do evangelho falhou, a menos que você creia que a justificação pela fé falhou, a menos que você creia em tudo isso, você não vai receber a glorificação. Mas é impossível, uma coisa puxa a outra. Predestinou para a salvação, chamou pela pregação do evangelho, justificou pela fé em Cristo. Deus está fazendo o processo em etapas, Ele vai cumprir a última etapa, que qual que é? Glorificar-nos. Deus não vai falhar. Afinal, Ele é filho do homem para que minta, ou que para se arrependa? Irmãos, o profeta Isaías disse, agindo Deus, quem impedirá? Ele mesmo responde, ninguém. Ninguém. Meu irmão, se Deus separou você para a salvação, se Deus chamou você pela pregação do evangelho, e por meio da fé em Cristo, Deus justificou você, se Ele fez tudo isso, também glorificará a você. Isso é uma promessa de Deus. Isso faz parte da aliança de Deus com o seu povo. Deus glorificará naquele dia todos aqueles que pertencem a Ele. É promessa de Deus. Mas 1 Coríntios 6,14, caminhe lá. Tem um outro fundamento interessante da promessa de Deus a respeito da garantia da nossa glorificação, irmãos. 1 Coríntios 6, verso 14, diz assim, irmãos. Por seu poder, olha aí, o apóstolo Paulo coloca o fundamento. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, aqui é o Senhor Jesus, e também nos ressuscitará. A garantia da nossa glorificação está alicerçada não só na promessa de Deus, mas também no poder do Senhor. A Bíblia chama Deus de onipotente, é aquele que tem todo o poder. Irmãos, Deus faz o que quer, na hora que Ele quiser, como Ele quiser. Isso é ser Deus. Deus é
todo-poderoso. E este mesmo poder pelo qual ele ressuscitou Jesus do morte, por este mesmo poder, ele também, naquele dia, na glorificação, vai ressuscitar você. Mas não só isso. Tem uma segunda lição a respeito da garantia da nossa ressurreição. Não só a promessa de Deus, não só o poder de Deus, mas também o exemplo de Cristo. Olhe para Filipenses 3, 20 e 21. Confesso aos irmãos que este é um dos textos que mais me chamam a atenção, que eu carrego assim, até anotado nos meus documentos, porque sempre que estou enfrentando alguma situação, me pego lendo ele. Filipenses 3, 20 e 21, diz assim, irmãos. Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, lembram? Peregrinos? Lembram? De passagem? Ele diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele quem? Jesus Cristo, aquele que domina todas as coisas, como o versículo acabou de dizer. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, que é este corpo que você tem agora, que é o corpo que eu tenho, com a presença do pecado ainda. Este corpo humilhado, ferido, este corpo, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Irmãos, assim como Deus ressuscitou Jesus em um corpo glorioso, da mesma forma, por este mesmo poder, Deus também fará o mesmo conosco. E o último versículo para eu concluir, Colossenses 3,4, só vira a página. Colossenses 3,4, eu quero ler esse versículo para concluir o meu sermão. 3,4 diz assim, irmãos, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, aqui é a sua segunda vinda, quando ele voltar depois, quando for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Irmãos, a garantia da nossa glorificação é a promessa de Deus que vai nos justificar. Nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Essa promessa ele vai cumprir, está cumprindo. O poder de Deus, pelo mesmo poder que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, também nos ressuscitará. Poder de Deus e o exemplo de Cristo. Receberemos um corpo tal como o de Cristo. E quando ele se manifestar em glória, na sua segunda vinda, nós também se manifestaremos em glória junto a ele. Queridos, eu quero só deixar uma pergunta. Eu não posso encerrar esse meu sermão. Eu nem fiz muitas aplicações, fiz durante o sermão algumas aplicações. Normalmente eu faço algumas no final, mas eu quero apenas, como aplicação, /pergunta, deixar algo a você e a mim, para que nós possamos orar após isso. A pergunta é uma pergunta de cunho bem espiritual, tá? Diz assim, olhe bem para mim. Você tem convicção? Convicção é certeza, tá? Certeza, convicção. Olhe bem para mim, você tem certeza, convicção de que você foi justificado pela fé? Você tem certeza que neste momento você está em processo de santificação, lutando contra o poder do pecado, sendo transformado de glória em glória para o Senhor? E por fim, você tem certeza que quando o Senhor voltar, ou se Ele te chamar agora, não é? Você poderá entrar na presença do seu Senhor? Uma vez eu li isso no livro e eu fiquei até... A pergunta do livro era o seguinte: se Deus te chamar agora, a presença dEle, qual motivo você vai dar ao Senhor, ou daria a Ele, para que Ele permitisse que você entrasse no reino dEle? O que você poderia dizer ao Senhor, a Deus? Olha, por causa disso eu posso entrar em seu reino. A menos que você esteja em Cristo, sendo transformado à sua imagem,
você não herdará o reino dos céus. Mas certo homem na Bíblia, chamado Mefibosete, é um bom nome para filho, tá? Mefibosete, que era de uma linhagem real e também era muito amigo de Jonatas. Lembram de Davi e Jonatas? Jonatas morre e Davi quer homenagear Jonatas, pela amizade que os dois tiveram. E então Davi procura alguém que é da família de Jonatas, o rei Davi. Mefibosete era um aleijado, um coxo, que vivia às margens, marginalizado, não é? Na época do rei de Israel monárquica, do reinado. Escute bem isso. Aleijado, coxo, não podia cultuar, não podia ir ao templo, não podia oferecer sacrifício, era um ninguém, era um nada, era a escória. Mefibosete, Davi vai buscá-lo, para poder homenagear Jonas, o seu grande amigo que havia morrido. E Davi pega o aleijado, a escória, o pior. E quando chega diante de Mefibosete, Davi diz: Mefibosete, há espaço em minha mesa para você. Meu querido, há espaço na mesa do rei para você. Assim como Davi trouxe Mefibosete para a mesa do rei, Jesus faz o mesmo com você hoje. Jesus está dizendo: há espaço em minha mesa para você, Mefibosete. Há espaço para você em minha mesa, pecador. Venha, sente-se, coma, beba. Há espaço na mesa do rei. Mas você e eu, nós precisamos tomar uma decisão de confiança em Cristo e Cristo somente. Vamos orar?